Começa mais um Saúde e Vida e hoje eu recebo Anne Vasconcelos, que é psicóloga e vai estar falando um pouco sobre a cobrança excessiva com relação a uma imagem perfeita, a um corpo perfeito. E no segundo bloco eu recebo o Ítalo Libório, que vai dar dicas de alguns exercícios que a gente pode estar realizando na nossa casa. Continue comigo e confira o Saúde e Vida de hoje. Mais um Saúde e Vida, que a gente vai falar sobre saúde mental. Hoje eu trouxe Anne, que é psicóloga, né? Ela é especialista em psicologia do trânsito, em psicologia clínica, com ênfase na terapia cognitivo-comportamental, e ela vai estar falando sobre como a busca do corpo perfeito pode estar atrapalhando a gente. Que a gente vê aí que, principalmente mais com a questão das redes sociais, claro que desde sempre teve essa busca, principalmente das mulheres, né? Teve essa busca com o corpo perfeito, mas com as redes sociais eu percebi que acabou aumentando, isso em qualquer idade. Então, Anne hoje vai falar sobre como a psicologia vai ajudar, como a gente deve estar agindo, né? Isso, Anne, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. E eu queria que você começasse falando como é que chega. Claro que tem uns níveis, né, dessa busca para ter o corpo perfeito, só que chega um momento que isso acaba virando doença. Quando é que isso começa a virar doença? Oi, então, é com muito prazer, né, que eu estou aqui no dia de hoje. Agradeço o convite e para falar de um tema tão importante, né, tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, né? É válido a gente destacar que nós vivemos em uma sociedade que usa o corpo para divulgar os serviços e os produtos. Então, o marketing, seja do lazer, a indústria do lazer, do marketing, da comunicação, está alicerçada no poder da imagem. Né? Com isso, o culto ao corpo perfeito, incentivado pela ditadura da moda e difundido pela mídia, né, tem acarretado em uma série de consequências negativas. Né? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais, né, insatisfeitas consigo mesma. A autoimagem, ela tem um poder muito forte, né, para as pessoas. E aí existem inúmeras consequências. A gente sabe, né, de que existem aquela técnica de remodelagem do corpo. Hoje não se trata mais de aceitar o corpo como ele é, mas de transformá-lo, de modificá-lo. Né? Isso, seja com procedimentos estéticos ou então, como a gente vê no Instagram, que tem vários filtros que a gente não precisa nem se sujeitar a alguma cirurgia para modificar o nosso corpo, né? Sim, sim. Ou seja, tanto pelo excesso das práticas esportivas, né, das atividades físicas, tanto pelo excesso das dietas alimentares, né, das mais restritas possíveis, né? E a gente sabe que isso não é ruim, né? O problema isso, pelo contrário, isso é muito saudável, né? É importante, a atividade física é essencial para a nossa saúde. Uma base alimentar boa é essencial para a nossa saúde, tanto física quanto mental. No entanto, ela passa a ser prejudicial quando ela começa a ser excessiva, quando ela começa a ser obsessiva. O sujeito ele começa a entrar nessa corrida desenfreada por uma busca inatingível de beleza. Né? Além disso, a gente sabe do número de cirurgias plásticas que aumentaram assustadoramente nos últimos anos. Né? E é válido ressaltar que nós, aqui no Brasil, nós estamos aí no ranking, né, entre os países que mais fazem cirurgia no mundo inteiro. E aí o que é interessante a gente pensar? Que as pessoas elas se submetem a um processo cirúrgico acreditando que elas vão serem felizes, né, vão em busca de uma felicidade. E o mais curioso
é que a maioria das pessoas que se submetem ao processo cirúrgico, elas não se satisfazem com a cirurgia, né? Então, ela sempre quer corrigir uma outra parte. E aí fica nesse processo, né, incansável de cirurgias plásticas. E já que você tocou nessa questão aí de cirurgia plástica, a gente acompanhou recentemente, no início do ano, um caso de uma digital influencer que acabou falecendo por consequências de algumas cirurgias plásticas, né? De uma cirurgia plástica. E, como você falou aí, as pessoas acabam buscando cada vez mais cirurgias, só que às vezes elas não lembram as consequências que essa cirurgia pode fazer. Aí vê lá fulaninho no Instagram que fez determinada cirurgia, ficou lá com o corpinho bonitinho, só que não vê que por trás, às vezes, o valor, que nem sempre é acessível para todo mundo, né? E a questão de também do pós-cirúrgico, que geralmente é bastante complicado e que muitas vezes vai acabar interferindo aí com a questão psicológica. Principalmente, vou entrar aqui um pouquinho na questão da nutrição, quando as pessoas fazem cirurgia bariátrica, que perdem muito peso, perdem sim, mas eu creio, né? Eu creio não, eu sei que a questão psicológica influencia muito nesse processo da cirurgia bariátrica, e eu creio que nas outras cirurgias também. Então, nesse caso, a psicologia ia estar interferindo, né? Ia estar auxiliando essas pessoas. Exatamente. Então, Laís, a maior questão aí que a gente coloca em jogo é que o bisturi, ele não vai corrigir as cicatrizes da psique. Então, aquele sujeito que muitas vezes está insatisfeito com o seu corpo, nem sempre está ligado à imagem em si, né, ao que está externo. Muitas vezes é o que está no seu interior. E por isso que a gente fala da cirurgia plástica como um processo reparatório e que muitas vezes não é um processo reparatório em si, né? Está muito ligado ao meu eu, à minha autoimagem, como eu me vejo interiormente. E a gente sabe que hoje as mídias sociais, ela traz muito esse processo de comparação. Então, eu estou o tempo inteiro me comparando ao outro, né? E até que ponto isso tem prejudicado as pessoas? Porque, como você colocou aí, é válido a gente entender que nós temos o nosso biotipo, né? O meu biotipo, ele pode não se enquadrar naquele padrão que se é exigido no momento. Porque quando a gente fala de padrão de beleza, e aí eu vou abrir um parêntese, para pontuar que esse padrão de beleza, ele acaba sendo modificado ao longo do processo histórico, né? Nós vivemos a época em que o padrão de beleza era aquela mulher magra, né? Nós vivemos lá a Gisele Bündchen, no auge da carreira dela, né? Todas as modelos que estavam dentro daquele padrão de magreza tinham um salário muito maior, né? Depois disso, nós passamos a vivenciar o padrão de beleza daquela mulher mais cheinha. Então, onde entrou aquele boom das próteses de silicone. Nós vivemos o momento das mulheres, né? Melancia, a mulher melão. Né? Então, aquele era o ideal, né? O padrão ideal de beleza naquele momento. Então, todo mundo colocando próteses de silicone, seja no bumbum, seja no peito, enfim, né? Hoje, na atualidade, nós trazemos o conceito de padrão de beleza, aquele corpo bombado, né? Aquele corpo sarado. E imagine que se a gente vai acompanhando esse padrão, nem sempre o seu biotipo ele vai se enquadrar, né? Naquele padrão. E como você trouxe aí a questão até da própria questão financeira, né? Nem sempre as pessoas têm aquele poder aquisitivo para se submeter a um processo cirúrgico realmente adequado, com um profissional especializado. E aí a gente vê, né, diversas pessoas realmente
sofrendo aí, até mesmo chegando a óbito, por não ter um cuidado específico, né? E muitas vezes, até quando se tem, acaba chegando a óbito porque existe toda uma consequência, é uma cirurgia. Nós não podemos deixar de considerar, né, que trata-se de uma cirurgia. E muitas vezes a pessoa nem precisava daquilo, tinha um corpo bonito. Claro que o bonito ele é individual, né? O que é bonito para mim pode não ser bonito para o outro. E por ver várias outras pessoas fazendo, por estar na moda, estar fazendo cirurgia, acaba se sujeitando a fazer com qualquer um. E como cirurgia é cirurgia, tudo tem um risco. E tendo problemas bem maiores. E como... até onde essa busca pela beleza seria saudável? Então, ela é saudável quando eu começo a fazer isso de uma forma natural. Então, ter uma dieta, né, balanceada, ter uma alimentação rica em todas as proteínas, você como nutricionista sabe muito mais que eu. A gente sabe dos benefícios que a alimentação ela traz. Então, até aí, tá ok. Mas a partir do momento em que eu começo a restringir demais, eu começo a fazer aquelas dietas loucas, né? Dieta da lua, dieta de não sei o quê. E aí eu começo a adentrar em um universo que começa a ser doentio, porque aquilo eu já não estou fazendo pela minha saúde, eu estou fazendo para alcançar talvez algo que muitas vezes é inalcançável, né? Da mesma forma, aquele exercício físico exagerado, né? Ele não é saudável. Então, tudo que é exagerado, ele não vai ser bom. A gente tem que ter um equilíbrio. E aí, a partir do momento em que a gente entende que isso já não está sendo equilibrado, ele começa a ser adoecedor. Né? Isso, aí você tocou no ponto de ser adoecedor. Existem vários tipos de transtornos, né? Você poderia estar falando de alguns deles para a gente? Sim. A gente tem alguns transtornos que estão diretamente ligados com a imagem corporal. A exemplo dos transtornos alimentares, né? Mais especificamente a anorexia e a bulimia nervosa. A anorexia é quando se trata da perda de peso, né? Há uma retirada alimentar muito restritiva. Né? No caso da bulimia nervosa, o sujeito tem episódios compulsivos alimentares, né? E logo após existe uma purgação induzida, seja por meio de vômito, seja por meio de laxantes, e enfim, né? Também temos o transtorno dismórfico corporal, que está associado, ele se caracteriza dentro do transtorno obsessivo compulsivo, só que no caso do transtorno dismórfico corporal, o sujeito vê uma imperfeição do corpo de forma distorcida, ou seja, exemplo, eu tenho um nariz um pouquinho maior, né, e o sujeito ele vê aquele nariz ainda maior, né, ele distorce a própria imagem, seja de forma real ou seja de forma imaginária. Temos também o transtorno de ansiedade social, que está ligado à dificuldade que o sujeito tem de estar socialmente entre pessoas, né? Seja por medo do julgamento, seja por vergonha da própria imagem. Então, o sujeito se isola e isso vai acarretando uma série de consequências, né? E até a própria depressão, porque, como nós falamos, aquela pessoa que ela está buscando incessantemente algo que muitas vezes não vai ser atingível, ela começa a se frustrar, começa a ter uma tristeza, desenvolver uma tristeza profunda, né? Então, a própria depressão ela também pode estar ligada à imagem corporal. Esses são os principais transtornos, né? Mas existem outros transtornos por trás, existem comorbidades, né? O sujeito pode ter tanto, por exemplo, um transtorno alimentar, que é muito comum, quanto um transtorno dismórfico corporal. Né? E, assim, como nutricionista, eu percebo como mudou a
a prevalência desses transtornos. Por exemplo, naquela época em que Gisele Bündchen era o modelo de mulher, né? A gente via muito mais pessoas, principalmente adolescentes, né? Mulheres adolescentes tendo anorexia e bulimia. Sim. Hoje a gente já não vê, claro que tem, mas a gente já não vê tanto como era antigamente. Hoje a gente vê mais na questão de transtornos alimentares, a questão da obesidade, da compulsão alimentar, porque já entra também a questão da ansiedade, da depressão, né? Então, tudo é um círculo que acaba um influenciando o outro. Exatamente. Então, Anne, eu queria agradecer pela presença, queria agradecer pelas explicações, como a gente viu, cada corpo, a gente tem que, claro, se a gente quiser melhorar, a gente vai melhorar, mas com consciência, né? Sim. Sem querer extrapolar os limites do nosso corpo. Então, agradeço e fala para o pessoal como a gente faz para conhecer melhor o seu trabalho. Você não trabalha somente com isso, né? Isso foi só um tema, você trabalha com várias outras linhas da psicologia. Então, fala para o pessoal como a gente faz para te encontrar, suas redes sociais. Tá. Antes de eu falar isso, eu queria só finalizar falando para as pessoas que, se elas realmente observarem que ela não está em um nível equilibrado, né, no sentido de executar práticas excessivas, de ter dificuldade de se olhar no espelho, né, que é fundamental a gente começar a buscar o processo de aceitação. Né? O primeiro princípio é nos aceitarmos exatamente como nós somos e entendermos que a beleza é algo muito subjetivo. A beleza, ela vai além dos fatores físicos, né? Existe uma beleza subjetiva, interna, que todos nós possuímos. E a gente precisa só conhecer a nossa beleza, entendermos um pouco mais disso. E se a gente tem essa dificuldade, procura a ajuda de um profissional especializado, né? Não tenha vergonha de procurar um acompanhamento psicológico, que o autoconhecimento é tudo. Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente corre menos riscos de passar por situações como essa. Né? Então é isso, é esse o meu recado, né? Vamos parar de nos tornarmos escravos de nós mesmos. E sim, para quem tiver interesse, né, eu sou idealizadora da Clínica Conscientemente Psicologia e Saúde aqui em Lagarto, que fica localizada na Avenida Libério Monteiro, 209, então quem tiver à vontade, nós temos vários profissionais lá da psicologia que poderão ajudar vocês nessa jornada. Então, muito obrigada, Laís, e espero ter contribuído de alguma forma. Só falar o Instagram do Conscientemente para o pessoal ir lá, conhecer mais tanto seu trabalho como dos outros profissionais que atuam lá. Sim, ótimo. @Conscientemente Saúde, né? E o telefone para contato é o 99905-3632. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho, tanto de Anne como dos outros profissionais, tem outros psicólogos lá também, né? É só acessar o Instagram, @Conscientemente Saúde, que lá também tem telefone de contato e vem mostrando tudo certinho. Então, mais uma vez, muito obrigada, Anne. Como você falou, a gente tem que entrar aí no processo de aceitação, não é isso? Sim. Então, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você.
Gráfica Daniel Designer. Impressão de alta qualidade. Panfletos, cartões de visita, cartazes e muito mais. Criação de arte para as redes sociais. Marketing político e comercial. Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Ou ligue 799-9956-4135. Se preferir, faça-nos uma visita. Rua Acrísio Garcês, 154, próximo à Filarmônica. Lagarto, Sergipe. Vereador Josivaldo da Ecoterapia. Conheça o trabalho do Centro Lagartense de Ecoterapia. Vereador Josivaldo da Ecoterapia. Voltamos bem rapidinho do comercial e agora a gente vai ver Ítalo Libório dando algumas dicas para a gente fazer exercício em casa. Não tem mais desculpa para não praticar exercício, não tem mais desculpa para sair do sedentarismo. Confira no vídeo as dicas de Ítalo para a gente praticar atividade em casa. E hoje eu estou aqui com Ítalo Libório, ele que é personal e vai demonstrar para vocês alguns exercícios que vocês podem estar realizando em casa, coisas bem simples, que é para você não deixar de estar se movimentando, deixar de estar se exercitando. Tudo bom, Ítalo? Tudo bem, Laísa. Desde já agradecer o convite e a oportunidade de estar participando desse quadro com vocês. Eu que agradeço. Ítalo, antes de você mostrar para a gente os exercícios que o pessoal pode estar fazendo, eu queria que você explicasse por que é importante a gente estar se movimentando, por que é importante a gente praticar atividade física, por que é importante a gente sair do sedentarismo. Então, Laísa, nos dias atuais a gente vem passando por uma pandemia onde as pessoas mais acometidas em situações graves são aquelas pessoas que apresentam algum tipo de comorbidade, seja ele alguma doença, inclusive a obesidade, que ela é uma doença, né, que a gente sabe, assim, você como nutricionista sabe que a gordura ela é um processo inflamatório no nosso corpo, então essa parte, isso que atinge a maioria da população, não só lagartense como brasileira, acaba sendo algo mais prejudicial ainda para quem recebe, acaba sendo contaminado pelo vírus. Então, o sedentarismo, ele em si só já é uma doença. Outra questão muito importante que está sendo bastante abordado é a questão da saúde mental, né, que a gente fala. Então, tanto a atividade física pela liberação de vários hormônios, principalmente o do prazer, ela vai estar contribuindo com esse bem-estar social, como também outras práticas, como yoga, a questão da meditação e outras atividades que venham trazer benefícios, tanto físicos como psicológicos, às pessoas. Isso. Então, o objetivo de eu trazer Ítalo hoje, como eu falei lá no início, é demonstrar algumas atividades que você pode estar realizando em casa. Antes eu quero falar que a gente pode utilizar duas formas de atividade física, né? Pode ser exercícios calistênicos, que o que são os exercícios calistênicos? São aqueles exercícios que a gente utiliza apenas o peso do próprio corpo. Como também a gente pode estar utilizando alguns equipamentos improvisados dentro de nossa casa, como garrafas PETs, baldes, mochila, mesmo com livros, vassouras, cadeiras. Então aqui eu vou estar utilizando alguns instrumentos que a gente tem aqui no centro de treinamento, mas que facilmente podem ser substituídos em casa por algum desses utensílios, tá? Então, falando inicialmente, eu vou trazer alguns exercícios que a gente classifica ele como calistênicos, que são utilizados com o próprio peso do corpo. Que o primeiro, e muito benéfico, por se tratar de um exercício multiarticular, é o agachamento, o simples agachamento, onde você pode estar colocando as duas mãos para frente, ou no ombro, ou aqui na cintura, e simular que vai se sentar em uma cadeira. Em casa, você pode colocar uma cadeira ou um banco. Inclusive, a gente pode estar realizando um agachamento sem carga nenhuma, e depois a gente pode dificultar um pouquinho mais utilizando alguns outros utensílios. Podemos utilizar apenas colocando a mão para frente e fazendo esse gesto de agachar. Então, com a mão na frente fica muito complicado para mim, porque eu quero flexionar o tronco. Pode colocar as mãos aqui no ombro e fazer o mesmo movimento, certo? Coloco a mão na cintura também e posso agachar. Em diferentes faixas etárias,
como é que eu devo iniciar, então, o movimento de agachamento para eu aprender o gesto motor. Uma coisa bem simples que a gente utiliza até aqui no CT mesmo, em alunos iniciantes, é o que você pode estar fazendo em casa com uma cadeira. Você vai posicionar uma cadeira atrás de você, vai se sentar nessa cadeira, colocando os dois joelhos em uma flexão de 90 graus, colocou as duas mãos no ombro novamente, no quadril ou para frente, você vai ficar em pé. Ficou em pé, sentou novamente na cadeira e isso você vai fazer durante algumas repetições. Geralmente, a gente aconselha 3 séries de 15 repetições. Isso tem uma parte metodológica atrás, mas para algo simples, que é como sair do sedentarismo, é uma quantidade razoável de repetições que a gente sempre vai estar orientando para vocês. Então, o primeiro exercício que você pode estar fazendo em casa é o agachamento. Já vimos como fazer o agachamento, né? Os benefícios dele. Agora aí tu vai demonstrar outro exercício. Isso. Agora a gente vai fazer a execução aqui de um exercício chamado desenvolvimento, que é para os membros superiores. E esse, como eu já trouxe um calistênico, eu vou trazer um que a gente pode estar utilizando utensílios que são facilmente encontrados em casa. Não o halter, mas o halter a gente pode estar substituindo ele sim, tanto por garrafas PET com água, com areia, ou próprio cimento, ou então por quilos de alimento, certo? Então, o desenvolvimento ele é feito da seguinte forma, vou posicionar meus 2 braços assim, vocês podem ver que eu estou formando como se fosse um W, não é isso? Quando eu fizer um movimento, aqui já é o final da fase excêntrica dele. Fase concêntrica é o quê? Eu vou subir como se eu fosse fazer um Y. Então, eu estou em formato de Y agora, certo? Meus dois cotovelos estendidos, vou descer de novo até formar um W, certo? Então, esse é um ótimo exercício para membros superiores, inclusive para estar fortalecendo o ombro e prevenindo alguns tipos de lesões que a gente pode estar fazendo no dia a dia. E, inclusive, a prevenção dessas lesões ela é feita por conta do fortalecimento. Então, o primeiro exercício que eu vou demonstrar aqui vai ser o abdominal supra. Ignorem essa mão que eu vou estar segurando o microfone para explicar. E a outra, vocês vão deitar com as pernas flexionadas, tá? Essa mão eu não gosto muito quando os alunos colocam na cabeça, por conta de que geralmente a gente faz essa força de pescoço. Aí eu não gosto de fazer esse porque meu pescoço dói, né? Dói por conta disso. Às vezes a gente faz a força no lugar errado. Então, geralmente eu aconselho que meus alunos coloquem os 2 braços cruzados dessa forma. Aqui. Certo? Eu vou fazer só com um braço, para o outro eu estar falando. Esse é um movimento onde a gente vai fazer uma flexãozinha do tórax, né? Então, o que é que a gente faz? Tenta identificar a última costela. Identifiquei, estou com a mão aqui, eu vou subir como se eu fosse me enrolar, certo? Então, o movimento é isso aqui, como se eu estivesse me enrolando. Você vê que já começa a dar uma dificuldadezinha. E aí, com as 2 mãos cruzadas, eu vou fazer esse movimento. Posso fazer quantas, Ítalo? 3 séries de 15 também, tá? E o próximo que eu disse que a maioria das pessoas não gosta é a prancha isométrica, que ela geralmente a gente faz com a execução dela com tempos. Então eu vou colocar o microfone um pouquinho aqui no chão e eu vou estar falando com vocês ao mesmo tempo que eu vou estar executando. Vocês vão colocar os dois cotovelos no chão. Então, em contato com o chão, vocês só vão ter os 2 cotovelos e as 2 pontas do pé. Tenta alinhar a cervical, a cintura torácica e o quadril, certo? Tenta deixar eles ao máximo alinhado. Não tenta ficar assim, nem muito assim. O legal é que você consiga estabilizar. Essa prancha a gente vai estar trabalhando, como eu falei, o core, que é toda essa região. Para quem tem muita dor nas costas, é um exercício muito recomendável, tanto como o abdominal também. Que geralmente as dores nas costas elas são causadas por fraqueza dos músculos dorsais, como também por fraqueza dos músculos da região abdominal. Então, finalizamos aqui. Viram quantas opções você tem para estar fazendo, para estar se exercitando em casa, não precisa estar preso à academia.
E eu queria agradecer a Ítalo pela disponibilidade de estar mostrando a gente. E diz pra gente, Ítalo, onde é que a gente pode estar conhecendo melhor seu trabalho, suas redes sociais? Desde já agradecer também a oportunidade, né, a vocês. E espero sim que tenha ajudado o pessoal de casa. Desculpa, a gente já viu que não vai colar, né? Quem quiser me acompanhar meu trabalho, conhecer um pouquinho mais, tanto do profissional Ítalo Libório como do meu centro de treinamento também, pode estar acompanhando lá nas redes sociais, no Instagram, @Ítalo Libório, sem ponto, sem nada, só Ítalo Libório. E o CT Libório também, vocês podem estar seguindo, que aí é o meu centro de treinamento, mais uma opção aqui em Lagarto, com horário reduzido, mas que vai estar tudo dentro dos protocolos estabelecidos, com o fim também de estar cuidando da saúde da população lagartense. Então, obrigada e até a próxima. Chegamos ao fim e eu agradeço a participação de Ana e agradeço a participação de Ítalo e peço para que você vá lá no canal da TV Seresti no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, não esqueça de clicar no joinha, de compartilhar esses vídeos com outras pessoas e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Saúde e Vida.